The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Vou dar início ao webinar sobre as técnicas de medição avançadas com Arquimedes. Nós basicamente iremos falar sobre formas de colocação de medições nos orçamentos no Arquimedes, apresentando as medições detalhadas, ou seja, medições com tabelas de medição. Ou seja, para cada artigo pode ser criada uma tabela de detalhe de medição e discriminar essa medição de uma forma um pouco diferente, se calhar, à situação habitual, que poderá ser, porventura, a introdução da medição direta na célula. Ou seja, eu vou abrir aqui um orçamento que tenho criado no programa. Aqui. Ou seja, dentro do próprio Arquimedes, nós poderemos, a qualquer altura, como temos, por exemplo, nesta situação aqui, inserir diretamente uma medição, ou seja, se relativamente às portas interiores, a nível de unidades eu tenho 25, eu digito 25 e temos então a introdução direta na célula. Claro que o âmbito desta webinar será um bocadinho diferente, ou seja, será explicar como é que nós criamos tabelas de medição e como é que podemos explorar essas tabelas de medição um bocadinho mais além de uma situação corrente. Ou seja, sempre que eu pretender, nós podemos a qualquer altura, e eu vou fazendo aqui algumas alterações e vamos trabalhar muito segundo esta coluna de quantidade, se bem que o que eu vou fazer aqui para a coluna quantidade do orçamento depois de ser redutível para todas as outras colunas quantidades, seja quantidade de orçamento ou quantidade de estudo, relativamente à visualização do orçamento. Nós aqui, por exemplo, a qualquer altura, nós podemos no programa criar subtabelas de medição, ou seja, sempre que nos posicionamos sobre a coluna quantidade, surge sempre aqui uma janela diferente, que isto é apenas um bocado reflexo do que estará selecionado no programa, neste caso na coluna que nós estamos a selecionar, e no caso da coluna quantidade temos então aqui, ou a célula quantidade deste artigo, temos então a possibilidade de criar detalhes de medição. Eu vou criar aqui uma subtabela, só iremos depois voltar a esta situação, para explicar um pouco o que é constituído, ou seja, uma tabela de medição basicamente é constituída por várias subtabelas, ou seja, podem-se utilizar os comandos da barra de ferramentas ou o botão direito do rato para adicionar ou apagar subtabelas, ou seja, nós poderemos criar mais subtabelas, inserir linhas de inserção, novas subtabelas, ou então tudo isto depois fica disponível clicando no botão direito do rato. Também podemos ir criando, selecionar linhas, inserir linhas normais, linhas de inserção, exatamente como temos aqui nesta barra de ferramentas, ou seja, isto tanto funcionará utilizando estas opções que estão aqui, como clicando no botão direito do rato temos a possibilidade de ir utilizando os mesmos comandos e até mais alguns. Basicamente o objetivo da criação de subtabelas é obter medições parciais para um determinado conjunto, ou seja, que pode ser um piso, uma zona de trabalho, etc. Ou seja, será basicamente criar uma medição detalhada de forma que seja mais fácil descobrir se alguma coisa foi esquecida de ser medida. Por exemplo, no caso do reboco, nós podemos chegar aqui, efetivamente, e criar automaticamente e colocar aqui diretamente o valor de uma medição que tivéssemos feito em qualquer outro programa. Ou então medir manualmente sobre uma página imprimida. No entanto, ao criarmos uma subtabela de medição, é sempre possível discriminar esta medição, ou seja, discriminar quais as paredes que foram medidas e dessa forma ser mais fácil descobrir se alguma coisa faltou por medir ou não. Basicamente, a subtabela de medição em si
aqui para o detalhe da medição, é constituído por uma linha de cabeçalho, a linha de cabeçalho, a linha de medição, onde nós vamos inserindo as várias medições que vamos querer discriminar. Temos a linha de rodapé e a linha total da subtabela. Podemos então ter várias subtabelas no mesmo detalhe de medição, neste caso só temos uma subtabela, e aqui abaixo temos o rodapé da tabela, que é a linha total da tabela, ou seja, que seria o total de todas as subtabelas de medição que fôssemos criando. Basicamente aqui as opções que temos, ou então aqui a descrição da subtabela de medição será um pouco isto. Aqui será a tal barra de ferramentas onde poderemos então criar novas opções, ou seja, novas subtabelas, ou até fazermos cópias de subtabelas de um artigo para o outro. Por exemplo, nós temos aqui reboco liso, ou seja, temos uma medição de metros quadrados. Se eu tivesse medido manualmente, da mesma forma, nós poderíamos chegar aqui, na linha de inserção, escrevermos aqui parede 1, a partir daqui diríamos qual é que era o comprimento que temos medido, por exemplo 10 metros, e a altura da parede, portanto 2.7. Desta forma, o programa faz a medição, faz a multiplicação de 10 por 2.7, temos então 27, e a célula passa até 27. Por exemplo, se tivéssemos aqui parede 2, agora a descrição da parede, que era um pouco ao critério do utilizador, temos então aqui já um total de 67,5 metros quadrados de parede. Claro que a qualquer altura nós podemos usar o comando delete direto do teclado, ou então clicando no botão direito do rato, podemos apagar, ele vai apagar apenas a linha que eu estiver selecionado, ou seja, se quisermos apagar, apagamos a parede 1, a qualquer altura, se eu me enganei, podemos então desfazer e voltarmos a colocar, o programa volta atrás e volta a considerar aqui a parede número 2. De referir que sempre que nós temos uma subtabela de medição, a nossa medição aparece sombreada de verde clarinho. Ou seja, isto é uma identificação que este total de quantidade devém de uma subtabela de medição. E lá está, é a tal diferença, ou seja, nós poderíamos ter colocado aqui efetivamente diretamente 67,5, ou então criar uma subtabela de medição discriminando as medições uma a uma, e dessa forma termos uma referência muito mais correta do que foi efetivamente medido. Relativamente aqui a uma situação, eu vou aqui abrir vou aqui a uma coluna quantidade diferente. Nós temos aqui, por exemplo, para o isolamento pelo interior de fachada dupla, vou mostrar aqui uma opção diferente que nós podemos usar nas subtabelas de medição. Por exemplo, nós temos aqui a medição de parede que vem de parede exterior, que acaba por ser uma cópia deste elemento que temos aqui, porque acabam por ser aqui medições que podem ser partilhadas. Iremos também a essa opção, a essa situação um bocadinho mais à frente. Por exemplo, nós temos aqui uma medição de metros quadrados de isolamento pelo interior em fachada dupla de parede de alvenaria. Basicamente, a nível de medição, o que foi medido, ou o que foi considerado aqui a nível de discriminação, foi o comprimento das paredes. Ou seja, seria de prever que, neste caso, para este caso, por exemplo, o meu valor de altura, estamos a falar aqui de metros quadrados, o meu valor de altura a considerar, que será a altura da parede, estamos a fazer aqui também uma medição de metros quadrados de isolamento, né? Isto irá partilhar a mesma altura de parede, que esta altura para todas as minhas linhas de medição fosse exatamente a mesma. Ou seja, em vez de eu estar aqui a escrever, por exemplo, 2.7, 2.7, 2.7 por aqui abaixo, nós podemos usar aqui outra opção que existe no programa. Ou seja, na própria tabela de medição, nós podemos transformar estas colunas. Ou seja, temos aqui este comando, lança diálogo de transformação de colunas da subtabela atual, e aplicarmos aqui, temos a possibilidade de editar a expressão de uma determinada coluna. Ou seja, a coluna D, que é a altura, nós, em vez de termos uma expressão D, basicamente será o valor em aberto, sem introdução de valor, e eu vou substituir por 2.7. E ao fazer aceitar, teremos logo o programa a considerar
em todas as linhas que foram introduzidas medições, que a altura é 2.7, ou seja, fizemos uma transformação desta tabela de forma a que nos seja muito mais rápida a introdução dos dados. Isto é uma das opções, se calhar um pouco desconhecida, que é possível fazer aqui nas subtabelas de medição. Esta é uma das opções. Ou seja, numa situação distinta, por exemplo, temos aqui uma subtabela de medição também, relativamente ao pano interior de parede de fachada, e nesta subtabela de medição, o que foi considerado aqui, este a título de exemplo também, foi que temos a mesma medição das 13 paredes que vêm do pano exterior, ou seja, o pano interior acaba por ser igual ao pano exterior. Isto foi considerado, por exemplo, vamos imaginar manualmente, mas no entanto, para a medição dos metros quadrados de pano interior de parede de fachada, já foram retiradas as medições das janelas e das portas. Ou seja, temos então aqui uma medição de comprimento, de altura, com uma medição negativa, vemos também isto mais à frente mais um bocadinho, e eu vou querer, para as minhas paredes, eu quero colocar uma altura a todas elas, mas não quero alterar a altura que já tenha retirada das janelas e das paredes. Neste caso, é possível fazer uma seleção dos elementos, isto com o Cat F8. Temos então aqui a possibilidade de selecionar as linhas que eu pretendo, ou seja, todas elas até a minha janela, a medição da janela J1, e a partir daqui, selecionando novamente o diálogo de transformação de colunas sobre tabela atual, na altura nós colocaríamos 2.7, por exemplo, e faríamos aceitar, e neste caso aplicar só as linhas selecionadas, podemos aceitar, e o programa vai-me considerar esta altura apenas para estas linhas que selecionei e não vai alterar o valor de altura que eu já coloquei para a medição negativa de janelas e de portas. Estes comandos de seleção, ou seja, os comandos F8, o comando F8 permite-me selecionar e desselecionar determinados elementos. Selecionando as linhas que eu pretendo, sempre clicando no botão F8, surge também a opção de F9, que é a inversão da seleção, ou seja, com o F9 nós podemos inverter a seleção para os outros elementos que não estão selecionados. E daí, selecionando novamente a mesma linha e clicando novamente no F8, temos a possibilidade então de selecionar estas as linhas. É um comando interessante porque basicamente isto nos permite selecionar determinadas linhas que vamos querer copiar, apagar, ou seja, discriminar aquilo que vai ser necessário apagar, editar, etc. É um comando útil, ou seja, F8 permite-me selecionar e desselecionar e o F9 inverte a seleção. Voltando aqui a esta situação, se nós repararmos, isto aqui também é uma técnica de medição. Relativamente aqui à medição do pano interior de fachada, como podemos ver, temos aqui medições de comprimento e altura para paredes, mas no caso das janelas, quando nós temos uma situação deste género, isto acabará por ser uma medição negativa. Ou seja, isto seria basicamente ter-se medido as paredes todas e depois descontam-se as janelas e as portas, como medindo o comprimento e a altura da porta, ou neste caso da janela, e no caso das unidades, criar então um valor negativo, neste caso menos 2 janelas com esta área, menos 5 janelas com esta área, menos 2 janelas com esta área, menos 2 portas com esta área e menos uma porta com esta área. E a partir daí o total vai ser então o real de metros quadrados de pano interior de parede de fachada. Como podemos ver, esta medição para esta medição tem um valor diferente, apesar de que elas deviam ter exatamente a mesma medição, porque nesta medição do isolamento de pano interior eu não coloquei a medição negativa das janelas e das portas. Continuando, outra situação. Por exemplo, vou abrir aqui um orçamento diferente, mesmo orçamento, mas aqui com outra opção. Ver se eu tenho aqui uma situação um bocadinho distinta. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma subtabela de medição e vou
criar aqui, isto para demonstrar, aqui outra opção que o programa tem. E estou a criar basicamente paredes. Parede 1, parede 2, parede 3, parede 4. Isto para demonstrar o quê? Nós vimos que temos no programa sempre a possibilidade de fazer a transformação das colunas, ou seja, chegarmos aqui e definirmos que esta coluna tem um valor determinado. No entanto, posso fazer isto de outra forma. Ou seja, se eu sei que a altura das minhas paredes vai ser sempre a mesma, ou pelo menos em algumas linhas vai ser a mesma, nós temos outra possibilidade. Por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar a altura da parede, ou seja, 2,8. Temos então 20 vezes 2,8, 56 metros quadrados. No entanto, selecionando a linha de baixo e clicando agora, neste caso, no F6, ele vai repetir a medição que está na linha acima. E clicando novamente no F6, ele vai repetir novamente a medição que eu tenho na linha acima. Ou seja, de uma forma rápida, eu posso ir introduzindo os dados que tenho, principalmente aqueles que se vão repetir. E no caso aqui das paredes, relativamente à altura, é uma situação que ocorrerá variedíssimas vezes. Ou seja, com a opção F6 tem sempre a possibilidade de ir inserindo o valor, uma cópia do valor que está colocado na linha acima para a mesma coluna. Ou seja, temos então a possibilidade do F8, que é para a seleção, o F9 para a impressão da seleção e o F6 para a cópia do valor que temos em cima. De qualquer forma, como tinha referido anteriormente, qualquer alteração de valor ou qualquer erro que eu tenha feito no programa e queira voltar atrás, temos sempre a possibilidade de retroceder, em que voltamos novamente aos valores iniciais. Temos sempre então essa possibilidade de voltar atrás. Também é possível usar os comandos do Windows, ou habituais do Windows, como cortar, ou copiar, ou colar. Isto para copiar linhas de medição da tabela e copiar conteúdos de células, copiar mesmo subtabelas e tabelas de medição entre artigos. É possível fazer essa alteração. Por exemplo, ou fazer essa cópia. Se porventura esta medição da pano interior fosse igual ao isolamento, eu tenho sempre a possibilidade de, selecionando o meu rodapé, e clicando com o botão direito do rato, ou então, usando estes comandos que estão aqui, por exemplo, clicar aqui no botão direito do rato, copiar, e vou copiar neste caso esta subtabela inteira, né? Vou selecionar o rodapé, faço uma cópia desta subtabela e selecionando outro artigo na coluna quantidade, com o botão direito do rato eu posso colar. E basicamente eu estou a fazer uma cópia e uma colagem, isto são os comandos muito semelhantes ao Windows, eu estou a copiar uma medição que vem de um artigo para outro artigo. Tendem atenção, irei depois demonstrar isto também mais para a frente, que eu estou a fazer uma cópia apenas da tabela, da subtabela de medição, ou seja, eu se fizer alguma alteração neste artigo, e ela altera uma medição neste artigo, e não me altera a medição neste artigo. Por vezes há necessidade de partilharmos tabelas e, de certa forma, entre aspas, linkar as tabelas, ou seja, elas sofrerem alterações por elas todas. Mas essa opção irei mostrar também de seguida. Relativamente aqui outra voltando também, não saindo aqui da temática. Relativamente aos tipos de tabela de medição, como repararam, eu tive sempre a usar este comando que está aqui, inserir nova subtabela por defeito, que a que está selecionada no programa por defeito, efetivamente, é standard. Ou seja, sempre que nós vamos inserir uma nova subtabela por defeito, o programa introduz-me esta subtabela de medição com a coluna unidade, comprimento, largura, altura, sem nenhuma fórmula. No entanto, temos outra possibilidade, ou seja, ao clicarmos nesta opção, temos a possibilidade de inserir nova subtabela. No inserir nova subtabela, perdão, o programa pergunta-me qual é que é o tipo de subtabela que eu quero usar. Ou seja, se eu vou fazer medição de paredes, será proveitoso usar aqui a subtabela de medição área, em que temos então uma fórmula de A vezes B, ou seja, coluna A vezes B. Neste caso temos então apenas uma subtabela de medição de área.
E eu posso selecionar qualquer uma destas tabelas que estão aqui no programa, bem como posso criar subtabelas novas. Ou seja, e olhando aqui para a representação das subtabelas, o que nós temos de ter aqui em pouca atenção é que a standard não tem fórmula, ou seja, o valor que eu colocar em comprimento, ou altura, ou largura, ele vai multiplicar um pelo outro obrigatoriamente, mas se eu colocar só um, ele introduz logo este valor como subtotal. Enquanto que, por exemplo, se eu tiver uma unidade linear e introduzir um comprimento apenas, o programa está à espera que eu coloque o número de unidades, porque há uma fórmula de A vezes B. Ok? Claro, dentro das subtabelas eu também posso selecionar no programa qual é que é o modelo de subtabela por defeito. Ou seja, se eu uso muito subtabelas de medição de áreas, nós podemos definir logo que a minha subtabela por defeito é área. Escuso está sempre a ouvir este comando de selecionar subtabela e escolher a que eu quero. Coloco logo a standard, coloco logo a por defeito, que deixa de ser a standard e passa a ser a área. Claro que no programa também há a possibilidade de edição de modelos de subtabelas. E na edição de modelos de subtabelas nós podemos criar subtabelas novas. Isto aqui é um pouco parecido com a transformação de tabelas, mas será a criação de um modelo novo. Damos um nome, um comentário, dizemos qual é a fórmula e depois dizemos o que é a coluna A, B, C, D, E, E e F. E a partir daí, relativamente à fórmula que introduzirem, o programa vai dividir, subtrair, multiplicar, somar o que definirem aqui. Relativamente aqui às medições incompletas, ou seja, eu vou aqui, por exemplo, que é o pagamento com revestimentos de mosaicos. Eu vou criar aqui uma subtabela de medição e vou, neste caso, inserir uma nova subtabela. Vou introduzir uma subtabela de área, ou seja, dou 2 cliques ou então clico aceitar e vou aqui inserir manualmente, criando aqui manualmente algumas tabelas, algumas medições, ou seja, vou chegar aqui, vou criar uma superfície em que eu vou ter uma medição de área de 25 metros quadrados, vou ter aqui a superfície 2, em que vou ter, não vou colocar número de unidades, vou colocar apenas a área, e vou ter aqui superfície 3, vou ter duas medições de área de 12 metros quadrados. Ou seja, o que nós temos aqui, para todos os efeitos, é uma medição que não está completa, porque falta-me aqui uma variável. Eu não coloquei aqui o número de unidades, logo o programa não sabe qual o número que há de multiplicar por 30 e apresenta aqui uns pontos de interrogação. Basicamente só está a fazer o somatório da minha superfície 1 e da minha superfície 3. Eu não coloquei aqui este valor de unidades de propósito. Isto podia ter sido, por exemplo, eu ter-me esquecido de colocar o valor de área. Ou então, porventura, ainda não saber de um determinado compartimento qual é que vai ser a superfície de pavimento para revestir com mosaicos de mármore. Agora, este orçamento é muito pequenininho, mas nós podemos ter um orçamento com centenas e centenas de artigos. E depois de descobrir no meu orçamento qual é que é o artigo que ainda falta ou que ainda tem uma medição incompleta, torna-se complicado. Portanto, tínhamos que ir desdobrando todos os capítulos, ou subcapítulos e subcapítulos, se for o caso, e ir analisando a cada uma das colunas quantidade, para cada artigo, qual é que é o artigo que falta medir, ou seja, que tem uma medição parcial. No entanto, no programa há uma forma prática de mostrar quais é que são os artigos que têm medições incompletas ou medições erradas. Neste caso, nós aqui na opção mostrar configuração, regras para marcação de preços incorretos, devemos ter ou seja, as regras independentes na estrutura de preço, ou seja, artigo com medição incompleta ou com algum erro, devemos ter aqui um visto. Depois de termos este visto aqui nesta última opção, em arquivo, preferências, preços incorretos, devemos também ter aqui
um visto em desenhar a marca de preço incorreto. Ao fazermos aceitar, o que o programa vai fazer é que vai-me colocar para o capítulo 4, neste caso, um aviso e que se vai propagar até aos níveis superiores do articulado. Ou seja, coloca-me um aviso no artigo, diga que se vai propagar até aos níveis superiores do articulado. Ou seja, este capítulo, este preço composto, aparece aqui com um símbolozinho vermelho, passando por cima largando, temos então artigo com medição incompleta ou com algum erro, tabela de detalhe de medição de orçamento, e este próprio capítulo também tem uma cruz em cima que diz preço incorreto, este elemento ou algum da sua composição tem quantidade ou preço menor ou igual a zero. Ou seja, é uma forma rápida de podermos ver no orçamento qual é que é o artigo e porventura até vermos também qual é que é o capítulo em que esse artigo está inserido, que tem uma medição incompleta. É uma forma então rápida de conseguirmos encontrar. Voltando a à situação anterior, ou seja, retirando aqui os preços incorretos, ou seja, o desenho da marca de preço incorreto, há outra opção que podemos usar no programa, que é, e neste caso, para uma situação em que ainda não foi possível medir alguma coisa, porque a nível da arquitetura ainda não está fechado, ou vai haver uma alteração relativamente aos elementos a colocar num compartimento e mesmo às áreas de patimento que vamos ter que colocar, e então eu posso criar uma chamada de atenção e dizer que aquele artigo ainda falta terminar de medir. E neste caso nós podemos usar este comando que está aqui, marcador de medição pendente de rever, em que o artigo fica, o descritivo do artigo fica a vermelho e fica ali um ponto de exclamação que diz artigo com composição com medição pendente de rever. Ou seja, criamos uma chamada de atenção a este mesmo artigo, de forma a mais à frente, quando eu tiver a certeza da medição correta que temos que colocar neste artigo, o podermos fazer, porque temos então aqui esta chamada de atenção, que faz com que não nos esqueçamos de o fazer, efetivamente. Bom, relativamente, e eu vou aqui retirar este aviso, relativamente àquela situação que tinha referido à cópia de artigos, ou seja, à cópia de medições, mas mantendo uma referência. Por exemplo, uma medição pode ser usada em mais de um artigo, ou seja, temos aqui pano exterior de parede de fachada, que no nosso caso, por exemplo, seria igual ao pano interior de parede de fachada. A mesma medição seria partilhada também, por exemplo, para o isolamento pelo interior em parede dupla de alvenaria. Ou seja, será uma medição partilhada em 3 artigos. Nós vimos que a qualquer altura nós podemos copiar, chegamos aqui à nossa tabela e copiamos a tabela. O problema está que se, porventura, eu me esqueci de medir alguma coisa relativamente a paredes exteriores, e eu depois vou ter que também voltar a medir para o isolamento e para a parede interior, para o pano interior da parede de fachada. Isso, enfim, quando temos muitos artigos e um orçamento também muito grande, obriga-nos a ir voltar a medir tudo e inserir tudo para os outros artigos. O importante aqui será, se eu copiar a minha subtabela com referência e for aqui o isolamento pelo exterior de fachada dupla e colar, aliás, vou apagar primeiro esta, tenho aqui que criei manualmente, e colar com referência, o que acaba por acontecer é que esta subtabela de medição, que está a fundo verde, fica com este triângulozinho aqui no canto. Aliás, aqui, fica aqui fica linkado, ou seja, temos ali o detalhe de medição contém uma ou mais referências relativamente a outros artigos. Quer dizer que esta medição, que foi uma cópia com referência desta, nós podemos ver que o programa apresenta-me agora a subtabela de medição com uma referência um bocadinho diferente, em que me permite, para todos os efeitos, clicando 2 vezes nesta linha, dizer que com qual esta medição está a ser partilhada, ou seja, esta medição utilizam também esta referência, que é o meu capítulo 1, FFZ010, que é este artigo que está aqui. O copiar com referência e o colar com referência depois permite-me fazer o quê? Se eu efetivamente me enganei aqui em alguma coisa, e a esta altura não é 2.7, mas seria 5, por exemplo, 5, eu estou a alterar a minha medição para o painel exterior de fachada, mas também automaticamente para o isolamento pelo interior, ou seja, as duas medições estão
linkadas, estão conjuntas. Isso faz com que também me impeça de fazer erros de orçamentação, ou esquecimentos principalmente. Se sei que há tabelas que podem ser, que são artigos que têm exatamente a mesma medição, eu posso copiar a referência de uma subtabela de medição para outra e, a partir do momento em que eu alterar alguma delas, essa alteração vai se repetir nas duas, ou nas três, ou nas quatro, seja lá quantas vezes nós repetirmos esta subtabela de medição para outros artigos. O que eu queria demonstrar aqui seria, eu vou apenas selecionar as linhas que pretendo, ou seja, vou selecionar estas minhas linhas da medição das paredes e vou copiar esta referência. E ao copiar a referência, indo para o plano interior da parede de fachada, eu vou colar e o programa vai-me colar apenas as linhas que eu selecionei na linha em cima. Ou seja, qualquer alteração que eu faça nestas linhas vai-me fazer aqui uma alteração também nas linhas, porque elas estão a ser partilhadas pelos dois artigos. No entanto, para a medição do plano interior de parede de fachada, eu poderia, por exemplo, querer copiar a minha medição das caixilharias, a medição do peitoril em mármore, que acaba por ser o comprimento das janelas. Ou seja, eu posso vir a esta tabela de medição e copiar a referência. Ao copiar esta referência do peitoril e voltando novamente aqui à medição das quantidades de pano interior, eu posso, a qualquer altura, com o botão direito do rato, inserir uma nova subtabela, que eu até vou, por exemplo, colocar na standard, e para esta subtabela, selecionando esta linha de inserção que está aqui, eu colar a referência. Ou seja, neste caso, eu tenho uma subtabela de medição com uma cópia de referência relativamente a este artigo e tenho outra subtabela de medição com a referência partilhada com este artigo de cima. No entanto, há aqui uma situação. Como eu estou a fazer aqui uma medição de pano interior de parede de fachada, eu vou querer que estas medições sejam negativas e eu vou querer inserir uma altura. O que acontece é que se eu alterar estas unidades e alterar estes valores de altura, o programa vai-me alterar os metros de peitoril em mármore, que eu não pretendo. Ou seja, nós também, então, a qualquer altura, eu posso, com o botão direito do rato nesta coluna, eu posso desvincular esta coluna da referência, ou seja, da referência a este artigo. E eu mesmo posso fazer, com a altura, desvincular esta coluna da referência. Isto permite-me fazer o quê? Colocar agora aqui medições de unidades negativas, em que vai então subtrair a área do pano interior e agora introduzir a altura sem que isso me altere o metro do peitoril em mármore. No entanto, lá está, se eu aqui em comprimento eu colocasse aqui 50, podemos ver que a coluna com comprimento mantém-se vinculada e altera-se para as duas. Ou seja, voltando aqui a esta medição, se colocássemos então aqui o valor correto, temos então ali novamente a minha alteração. Ou seja, nós podemos copiar referências e desvincular colunas as colunas pretendidas. E neste caso, por exemplo, aproveitar a medição dos peitoris para o descontar das janelas na medição do pano interior de parede de fachada, partilhando então a medição desses peitoris. Bom, há outra situação que podemos fazer no programa, que acaba por ser útil, que é, por exemplo, se eu vou aqui inserir um preço, preço composto, vou aqui então a revestimentos, aqui de pavimentos, casos de pavimentação, não, isso aqui. Base de argamassa de cimento, por exemplo. Vou aceitar. Fazemos aqui uma inserção de uma base de pavimento. Por exemplo, eu posso, em vez de também de copiar uma subtabela inteira com a subtabela de medição total, eu posso vir aqui, por exemplo, a medição dos pavimentos do restaurante mosaico. Vamos imaginar que era a medição de todas as minhas superfícies. Botão direito do rato. Copiar a referência à medição deste artigo.
ver aqui então a minha base de pavimento, criar uma subtabela de medição e inserir uma nova subtabela, por exemplo, de área, em que na minha linha de área eu vou colar a referência à medição. Ou seja, ele literalmente copia-me a quantidade, mas não a discriminação de todas as medidas. E eu posso chegar aqui e dizer que isto é betonilha, mas tenho também as duas medições partilhadas uma com a outra. Ou seja, isto permite-me, para todos os efeitos, e aqui multiplicando uma área, unidades, que é uma, com este símbolozinho que está aqui, temos então uma ou mais tabelas de detalhe de medição dos artigos que fazem referência ao total da medição deste artigo. Tenho uma cópia do total, mas não tenho a mesma discriminação que tinha relativamente aos pavimentos. Tenho apenas então o valor do total. E qualquer alteração que eu faça aqui, da mesma forma como aconteceu no outro exemplo anterior, qualquer alteração vai-me repercutir também para este daqui de baixo. Continuando, medições sobre o CAD. Ou seja, sempre que há uma medição sobre o CAD, aparece-nos este símbolozinho que está aqui. Não tem alguma medição sobre o DXF da WD. Por exemplo, eu vou aqui apagar esta medição da betonilha, e vou criar aqui uma subtabela de medição de área, em que, posicionando sobre a célula área, eu vou importar ou então fazer uma medição sobre o DXF da WD. Ou seja, nós já temos aqui uma planta introduzida, e nesta planta introduzida eu vou fazer medições. Como se insere plantas, irei mostrar a seguir, mas basicamente isto é semelhante a todos os softwares que a CIP tem. É imprimir aqui nas máscaras de WD, DXF e importar uma máscara. A partir daqui nós podemos fazer várias opções, temos várias opções no programa. Fazer medições de contagens, ou seja, por exemplo, no caso de janelas, fazemos a contagem do número de janelas que temos, caso elas fossem iguais. Temos sempre a possibilidade de apagar o que nós acabamos de fazer. Temos medições de comprimentos lineares, comprimentos poligonais, comprimento de perímetro circular, superfícies retangulares, superfícies poligonais, superfícies circulares, superfície vertical, que pode ser usado para medir paredes. No entanto, já iremos falar também mais à frente um bocadinho. Se calhar não é a opção mais prática. E volume de planta poligonal não é a opção mais prática, e já irei explicar porquê. Apesar de que é prática a introdução. Naturalmente nós damos aqui o valor da altura, medimos e temos logo a multiplicação da altura pelo comprimento. Depois, a nível de identificação qual é a altura que nós consideramos, é que já se torna um pouco mais difícil. E depois também temos medições negativas, ou seja, acrescentar e tirar medição. Nós estamos neste caso a medir repouso, ou seja, nós podemos ir discriminando qual é que é as medições que vamos fazendo, ou seja, eu poderia fazer aqui uma medição poligonal, em que eu vou dar aqui um nome de medição, vou chamar isto cozinha, e para mim no F3 surgem as capturas, como estamos a trabalhar com fecheiros de CAD, então vou capturar, por exemplo, a interseção, e a partir daqui vou imprimindo, por exemplo, aqui, ao direito outro. Claro que nós podemos ser aqui um bocadinho mais precisos, mas isto também tem a ver com o tipo de captura que eu estou a fazer. De qualquer forma, com o botão editar, e editando a medição, é sempre possível depois de ir mexendo as medições e fazendo alguma alteração, e apagar e mover. Temos ali, por exemplo, adicionar um novo ponto, apagar um ponto. Temos sempre essa possibilidade. No entanto, por vezes é mais fácil, se calhar até, apagar a medição e voltar a introduzir. Temos então aqui a medição da cozinha. Se eu digitasse agora aqui, dispensa, e fizesse Enter, e fosse medir também a superfície poligonal da dispensa, claro que a cozinha tinha até ali, mas primeiramente como exemplo, fizesse também aqui, por exemplo, WC1, Enter, e medir aqui este WC, e ali WC2, Enter, e medimos aqui outro WC. Quando eu saísse desta subtabela, quando eu saísse aqui da medição de DXF, fizesse aqui fechar a janela, nós temos aqui a discriminação das medidas. Claro que isto ainda não tem, nem tem parcial nem subtotal, o que falta aqui a consideração da fórmula. Temos uma medição de cada uma delas, e temos então aqui 37,608
ali com o símbolo de medição de pormenor da XFW. É importante também e é útil e prático medir-se com a medição sobre a DXF. Isto porquê? Porque para além de ser rápido fazer a medição, as medições são muito discriminadas. Por exemplo, esta medição WC1, nós temos de 4.98, se eu clicar duas vezes, eu abro novamente o fecheiro da arquitetura e o programa mostra-me aqui quais é que foram os pontos dados para a medição desta área. Isso permite-me visualizar muito rapidamente se foi tudo medido ou não, porque as medições ficam marcadas no próprio programa. Continuando aqui, vai ser possível também criar importar várias plantas, ou seja, eu vou aqui apagar este desenho, mas tenho que eliminar primeiro as tabelas. Vamos aqui. Vou aqui encerrar isto, vou abrir aqui o orçamento. Aqui. Vou aqui abrir só um orçamento diferente. Vamos abrir este. Isto permite-me assim, eliminando aqui uma subtabela de edição, nós a qualquer altura, criando uma subtabela nova, e posicionando-nos na linha onde eu quero inserir a minha medição, ainda da XFW, temos então aqui esta planta. No entanto, é sempre útil e é possível fazer uma gestão dos desenhos. Ou seja, na gestão dos desenhos, nós podemos fazer aqui mais. E chamamos aqui piso 1. Isto porque podemos ter, estar a fazer a medição de vários pisos, uma situação corrente. E ao criarmos então aqui estes desenhos de piso 1, nós poderemos editar este desenho de piso 1, fazer mais e ir importar uma máscara. Uma máscara para cada tipo de visualização do desenho. Ou seja, eu vou importar para o piso 1 o desenho do piso 1. E para o piso 0, o desenho do piso 0. Isto permite-me, a qualquer altura, aqui nos desenhos, ir mudando qual é que é a visualização que eu pretendo. Ou seja, temos aqui o piso 0, em que eu poderia fazer então uma medição poligonal. Voltando a clicar no F3, temos aqui a interseção. Media, por exemplo, o contorno interior das paredes, no comprimento linear. Aqui. Peço desculpa. É isto. Temos aqui comprimento linear. Exatamente. Aqui, comprimento linear. E poderia também, a qualquer altura, já fazer uma medição negativa, ou seja, fazer uma medição negativa daqui a aqui, medição negativa daqui a aqui. Vejam que eu só selecionei aquela opção que está aqui, e uma medição aqui e aqui. Ao fechar esta janela, e aquela referência que eu tinha falado, nós temos então aqui as medições positivas e aqui as medições negativas. Claro que, para todos os efeitos, a subtabela de medição apropriada para este coisa não seria a área. Temos aqui a unidade, o que deveria agora colocar manualmente seria a altura, né? Podia ser a subtabela de medição standard, mas tinha-se um controle muito maior se tivéssemos a fazer as medições desta forma, ou seja, porque agora poderíamos colocar manualmente o valor das alturas das janelas e das portas para fazer as medições negativas e as medições das próprias áreas das paredes. Desta forma acho que se torna mais prático do que usar o comando de superfície vertical, que é este que está aqui. Agora, modificando a altura do piso, as medições também são limpas, ou seja, o programa vai gravando isto de piso a piso. E agora poderia, para o piso 1, fazer as medições para o piso 1, seja de áreas, seja de volumes, seja de metros lineares, seja de contagem, de cortes, etc. Outra situação será quando nós, no programa, queremos importar uma máscara,
mas essa máscara não está em DXFDWG, está em JPEG. Portanto, é uma situação que pode ocorrer. Neste caso, criando a vista de máscaras, novamente, eu vou criar aqui, por exemplo, desenho novo, e editando e importando aqui uma máscara. Nós, para além de ficheiros DXF ou DWG, podemos importar imagens. E tínhamos aqui uma planta de uma casa, eu faria abrir, faria aceitar, mas antes de aceitar novamente, para associar este desenho a este meu novo desenho, este meu tipo de desenho novo, eu tenho que vir aqui a seleção da área visível da máscara. Isto porquê? Porque, estando a trabalhar com uma imagem, o programa não sabe a escala. Ele não sabe a escala da imagem. Logo nós precisamos transformar este desenho. Então o que nós temos é que nos posicionar sobre um elemento em que nós sabemos o comprimento. Por exemplo, aqui a porta. Vamos imaginar que a porta mede 0.8. E com este comando que está aqui, ajustar a escala de uma máscara, permite-me, premindo neste ponto, e aqui não há capturas, não nos podemos esquecer que não estamos a trabalhar com fecheiros de cabo. Neste ponto, a este ponto, por exemplo, assim, um bocadinho assim, a distância é 0.8 metros. E ao fazermos aceitar, o programa já coloca este desenho à escala. Ou seja, fazendo aceitar, fazendo aceitar, fazendo aceitar. Se nós selecionássemos então o desenho novo, eu já poderia fazer medições sobre este desenho. Sendo que, se fôssemos aqui às superfícies retangulares, e para mim daqui, neste canto, um bocadinho mais para dentro, neste canto, a este canto, temos então aqui a medição 39,38 metros quadrados de pavimento de salão. Isto será a hipótese que nós temos no programa de efetivamente podermos também fazer medições sobre fecheiros de fecheiros JPEG, por exemplo, imagens. Bom, sendo assim, eu termino aqui esta parte do webinar sobre medições detalhadas.